Ok, então, na aula passada a gente viu replicação do DNA, né, nas aulas anteriores, e com isso a gente já tem um embasamento, né, com a estrutura do DNA, do RNA, funcionamento principalmente a replicação do DNA. A gente já tem embasamento para começar a estudar, a entender como que a gente estuda essas moléculas, tá? Então, antes da gente seguir adiante e ver como que o DNA se expressa, vamos dar um tempinho e falar sobre como é que a gente estuda essas moléculas, tá? A gente precisava ter essa primeira parte, ter a replicação do DNA já revisada, porque todos os métodos de estudo do DNA, principalmente, eles envolvem as características da molécula, tá? Incluindo como que ela se replica. Tá? Então, a gente completou uma primeira parte do metabolismo dos ácidos nucleicos, que é a parte da replicação. A replicação, só para a gente relembrar, ela tem como função multiplicar o número de células, né, o crescimento do organismo. Então, a replicação de uma molécula de DNA normalmente vai acontecer para que o organismo cresça ou se reproduza, certo? E o restante do metabolismo dos ácidos nucleicos está relacionado com como que as características se manifestam. Então, a gente viu como que as características são passadas aos descendentes, né? E agora, a próxima etapa será como que as características se manifestam, tá? Mas antes, então, da gente chegar em como as características se manifestam, vamos ver como é que a gente estuda moléculas de DNA e quais são as possíveis ferramentas que a gente pode usar, certo? Para isso. Então, vamos aqui começar apresentando aqui. Bom, eu já cheguei a comentar aqui com vocês e que vocês, puxar da memória de vocês, a aula prática que vocês têm na biologia celular de fazer extração de DNA, né? Então, a primeira etapa, realmente, você tem que ter a extração do DNA, né, dos ácidos nucleicos em si, para estudá-los isoladamente, certo? Não tem muito como você estudar de outras formas. Eu vou abordar aqui os mecanismos mais moleculares mesmo para estudo dos ácidos nucleicos, mas existem outros, tá? Existem mecanismos celulares. Eu posso, por exemplo, é possível visualizar moléculas de DNA no microscópio eletrônico, tá? Como eu já mostrei fotomicrografia para vocês. Tá, essa é uma forma. É possível a gente estudar o DNA em microscópio óptico também. Tá? A gente faz isso quando estamos analisando cromossomos, por exemplo. Tanto de planta, de animal, durante a mitose ou durante a meiose. Tá? Então, a gente consegue estudar o DNA nesse formato, nesse grau de condensação. Mas a gente só consegue fazer isso, logicamente, porque ele está bem empacotado com proteína e ele fica numa espessura suficiente para a gente passar lá pelo limite de resolução do microscópio. Então, obviamente, tem outras formas de fazer estudo de DNA, tem a própria cristalografia que estava presente lá na descoberta da estrutura, certo? Mas a gente não vai abordar esses, a gente vai entrar mais na área de biologia molecular propriamente dita, tá? Dentro da biologia molecular. Então, a extração
tá? O isolamento das moléculas de ácidos nucleicos, ela é uma etapa muito importante. E, normalmente, ela segue aquilo que vocês viram nas aulas na aula de biologia celular. Basicamente, você tem que destruir tudo que está em volta do DNA, separar ele da proteína e isolar de todo o resto, tá? Existem formulações mais caseiras para a gente fazer isso, certo? Que envolvem desde salting out de proteína com bastante sal para eliminar as proteínas e ficar só os ácidos nucleicos na tua solução, até outros que envolvem moléculas tóxicas, como o fenol, tá? Que é uma dos métodos de extração de DNA mais usados, mais difundidos, que tem em toda parte, que utiliza fenol para remoção das proteínas. Um dos principais, assim, desafios de você fazer isolamento de DNA é justamente separar o DNA das proteínas, tá? Por quê? Pelos motivos que vocês já viram aqui na aula. O DNA está enrolado com proteína. Então, o grande desafio é você desenrolar o DNA dessas proteínas, tirar o DNA dessas proteínas, sem quebrar o DNA. Tá? Então, os métodos são variados para chegar nesse grau, certo? Tem métodos que envolvem clivagem enzimática, como proteinase, tá? Que quebram as proteínas para poder eliminar as proteínas, e são os métodos mais utilizados atualmente, tá? E você chega, por exemplo, para isolar o DNA em kits comerciais que você pode faz o procedimento de lise, tá? Que vai quebrar as células, vai quebrar as proteínas, vai degradar tudo que não é ácido nucleico, e aí você vai grudar o ácido nucleico numa coluna, numa resina, num tubinho, tá? E aí, por centrifugação, você vai lavando essa resina até você remover toda essa sujeira, e aí você coloca um tampão que muda a relação de carga elétrica do DNA, e o DNA desce, e aí ele está purificado, você remove dali. Tem outros métodos que envolvem beads magnéticos. Beads são bolinhas minúsculas, microscópicas, magnéticas. Elas têm afinidade só com DNA, só com ácido nucleico, né? Pode ser DNA, pode ser RNA. E aí elas grudam nesses ácidos nucleicos, e aí você coloca um ímã, né? Na lateral do tubinho. O DNA com esses beads magnéticos fica grudado na lateral do tubinho, tá? Igual se você estivesse brincando com um preguinho em cima da mesa, com um ímã debaixo da mesa. Já brincaram com isso? É bem desse jeito, tá? O DNA está lá grudado nesses beads, do outro lado você tem o ímã, gruda aquilo ali na parede do tubinho, enquanto isso você pode tirar, remover, lavar, que fica só o DNA ali. E aí depois você, de novo, aplica um tampão para poder separar o DNA desses beads magnéticos, e você retira os beads magnéticos com centrifugação. Então tem, assim, meios de você fazer extração de DNA, de ácidos nucleicos em geral, que são diversos, tá? Meios tanto que fazem isso individualmente, quanto automatizados para fazer com dezenas de amostras simultaneamente, tá? Bom, mas tendo o DNA extraído, a gente tem vários passos, várias coisas que a gente pode fazer, tá? A primeira delas poderia ser, por exemplo, eu verificar se eu extraí o DNA corretamente e quantificar isso, ver quanto que eu extraí. O meu problema é que lá na aula de biologia celular, vocês olham para o tubinho e vocês estão enxergando a nuvenzinha lá, até porque ainda tem um monte de proteína ali, tá?
Mas no laboratório, quando a gente faz isso, faz em pequeníssimas quantidades, e você vai ter uma gota lá do resultado e que você não enxerga se ali tem DNA ou não, tá? Aí uma das formas de você poder enxergar o DNA e até verificar se ele está íntegro, se ele tem quebras, se extraiu a quantidade que você precisa, você tem que dar um jeito de visualizá-lo. Tá? E a visualização, ela, há muito tempo, ela foi desenvolvida para ser realizada por uma técnica chamada eletroforese. A eletroforese é você aplicar uma corrente elétrica, tá? Em um recipiente, fazendo com que os elétrons eles circulem do polo positivo para o polo negativo, desculpa, do negativo para o positivo, né, óbvio, e Daniela comentando que está travando. Como é que está aí, pessoal? Para mim tá fluindo bem. Tá indo? Deixa eu ver aqui com que conexão eu tô. Tá bom. Então tá, vamos continuando. Então, a eletroforese é o quê? Eu fazer essa corrente elétrica fluir de um polo para outro, tá? E com isso levando minhas moléculas de DNA. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que o DNA tem carga, certo? O DNA tem carga positiva, certo? Ou é negativa a carga do DNA? Qual que é a carga do DNA? É positiva ou é negativa? É negativo. É negativa. Então, o DNA tem carga negativa, ele, nessa corrente elétrica, ele vai migrar, ele vai tender a se movimentar em direção ao polo positivo, tá? Ok. Só que eu não posso simplesmente colocar ele ali num meio qualquer, tá? Então, eu tenho que colocar ele no que é chamado de gel, num gel, tá? Numa solução que vai fazer com que ele passe através de poros. E quando ele vai passando através de poros, ele vai tendo uma resistência para passar por esses poros, e essa resistência faz com que a gente consiga parar o DNA em algum momento dentro desse gel, no meio desse gel, tá? Existem algumas substâncias que a gente usa para fazer o gel, a principal delas é a agarose, que vai fazer uma malha que vai permitir a passagem do DNA com uma certa velocidade. E aqui a gente, nessa ilustração, a gente está vendo todos os equipamentos. A cuba, chamada de cuba de eletroforese, onde a gente coloca o gel, tá? Aqui embaixo é a nossa fonte de energia, que vai dar a corrente elétrica, a gente regula a potência, o tempo, tudo mais. E aqui à direita, uma pessoa aplicando o DNA no gel, tá? Quando a gente faz o gel, a gente faz, vocês conseguem ver esses retângulozinhos aqui, ó, é o que a gente chama de poço, tá? Então, a gente faz esse gel com esses pocinhos, porque são nesses pocinhos que são aplicados a amostra, tá? Cada amostra em um pocinho desse, tá? Digamos aqui que eu extraí DNA de 10 indivíduos, eu coloco aqui em cada pocinho desse uma amostra de um indivíduo, tá? Bom, o que acontece? O DNA, eu não estava vendo lá no tubinho e eu continuo não vendo o DNA aqui, tá? Então eu preciso fazer duas coisas, certo? Mas antes de falar disso, vamos ver como é que funciona aqui a agarose, tá? O gel de agarose. Então eu tenho aqui a minha amostra, tá? Eu coloquei aqui na lane, no pocinho 2. A corrente elétrica
está aqui com um polo negativo e um polo positivo. Como o meu DNA ele tem carga negativa, ele vai migrar através dessa barreira do gel em direção ao polo positivo, tá? E ele vai parar quando eu desligar tudo. Se eu mantiver ligado, ele vai atravessar aqui e vai cair no tampão que a gente coloca, tá? Então eu tenho que parar isso aqui em algum momento. Se eu tiver, por exemplo, tá, fragmentos de DNA de tamanhos diferentes, cortei o DNA em tamanhos diferentes, certo? E eu colocar ele aqui, os fragmentos que são menores, eles têm menos resistência e eles vão mais rápido, eles migram mais rápido, tá? E os fragmentos que são maiores, eles vão ter mais resistência nessa malha e eles vão migrar mais devagar. E isso faz com que eu consiga separar fragmentos de tamanhos diferentes no meu gel de agarose, certo? Ó, é isso que a gente está vendo aqui. Na primeira, a gente tem fragmentos de tamanho diferente sendo migrando, e quando eu desligo o sistema, eu vejo que eles estão em locais diferentes. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, para eu calibrar um tamanho da molécula. Tá? Eu posso usar aqui o que a gente chama de LEDER, que é um marcador de peso molecular. Então, eu tenho um marcador que ele tem pedaços de DNA de tamanhos diferentes, que eu já conheço. Então, ele tem pedaços de DNA de 1000 pares de base, pedaços de 500 pares de base, pedaços de 200 pares de base. Isso é um exemplo, tá? Que está aqui. Conforme vai migrando, eu sei que o último que está aqui, ele tem quanto? Ele é o maior ou é o menor? Esse aqui. O que vocês acham aqui? Ele é maior ou é o menor? Lembra que ele está vindo de cima para baixo, ó, do polo negativo para o polo positivo, vai migrando nessa coluna aqui, né? O que está mais adiantado é o menor, porque ele tem menos resistência e chegou mais longe, certo? O que está mais próximo da partida, do ponto de partida, é o maior, porque ele tem mais resistência e vai mais devagar, tá? Então, aqui eu consigo separar fragmentos de tamanhos diferentes. Se eu só extrair o DNA e coloquei o DNA na eletroforese, vai tudo ficar mais ou menos aqui no comecinho, porque está tudo embolado, é muito DNA, ele não vai migrar, tá? Aí eu posso estimar quanto tem de DNA na minha amostra, certo? Por essa imagem que eu vejo aqui. Se o DNA estiver degradado, eu vou ver um rastro, tá? Vindo aqui desde o começo até o final. Significa que o DNA está degradado. Se eu ver aqui o meu DNA lá no comecinho, um rastrinho bem fraquinho e uma outra bandinha mais profundo aqui, significa que tem RNA na minha amostra. Tá? Então eu posso ver um monte de coisa só com a eletroforese, só fazendo essa eletroforese. Eu consigo ver se o meu DNA que eu extraí está íntegro, consigo ver se eu tenho contaminante de RNA na minha amostra, consigo ver se eu tenho DNA fragmentado em tamanhos diferentes, eu consigo identificar quais são os tamanhos, colocando um calibrador, né, um LEDER, tá? Olhando aqui de lado, a gente enxerga aqui, ó, polo negativo, polo positivo, o campo elétrico e a direção da migração vai do negativo para o positivo, tá? Aqui o meu gel, mergulhado num tampão, tá? Coloco a minha amostra aqui e ela vai atravessar pelo gel, certo? Bom, Ô, Rubens, pode falar. qual que seria a função exata do tampão mesmo? Não O deixar tampão, desnaturar? ele fornece
os elétrons, né, os cátions e ânions necessários para que a corrente elétrica passe. Porque se você colocar, por exemplo, água destilada aqui, você vai parar. Os elétrons que vêm aqui no eletrodo negativo vão ficar, vão parar, eles não vão fluir através do tampão. Tá? Então, o tampão, ele tem... o tampão, na verdade, é uma água com sal, né? Obviamente, não é sal de cozinha, tem sais especiais para isso, mas é igual aquele experimento que tem no Bickman lá, né? E você pegar um fio e colocar um pote com água, pegar um fio para acender uma lâmpada, ele não vai acender. Agora, se você colocar sal dentro da água, né? Você acende a lâmpada, certo? Vocês já viram aquele experimentozinho? Sim, a Então, gente faz na química geral, tem um experimentozinho lá da solução iônica e a solução molecular. exatamente. É bem esse, o princípio é esse, tá? Se eu colocar água ali, vai parar. Se eu colocar esse tampão, eu forneço as condições necessárias para a corrente elétrica passar, tá? E o meu gel, ele tem as mesmas condições do tampão para a corrente elétrica passar. Ele é feito como tampão, tá? Então, ele tem as condições para a corrente elétrica passar e o DNA passa através desse gel, certo? Bom, o problema é o seguinte, aqui tem dois problemas agora, tá? Primeiro, eu não enxergo ainda o DNA aqui, tá? Cadê meu cursor? Aqui. Eu não consigo enxergar o DNA aqui, certo? Não consigo vê-lo aqui. Ele era transparente lá no tubinho, continua sendo transparente aqui. Então, eu preciso enxergar esse DNA, tá? Eu faço isso de duas formas. Primeiro, eu tenho que enxergar isso aqui de um jeito que eu consiga parar a corrida, a gente chama de corrida, tá? A gente coloca o DNA para correr. Fala isso, né? Mas o DNA não está correndo, ele está migrando, né? Por causa da corrente elétrica. Eu tenho que parar a corrida antes do DNA vazar, né? Então eu preciso enxergar ele aqui na minha cuba. Eu não tenho meios para enxergar ele aqui na minha cuba, certo? Não tem corante para o DNA desse jeito, para ver a olho nu assim. Então o que eu faço? Na solução que eu vou colocar o DNA no pocinho, tem esse traquinho azul aqui, tá? Isso aqui é uma solução que é chamada de loading, que carrega o DNA. Ele é uma solução que, na verdade, ele vai ajudar o DNA a ficar no poço, tá? Porque ele é um pouco mais denso e faz o DNA ficar no poço enquanto eu não ligo o equipamento, certo? E também ele tem a mesma carga elétrica do DNA, então ele vai migrar junto com o DNA, tá? Não é que eu vou estar vendo o DNA, eu não vou ver o DNA, eu vou ver esse corante, tá? Eu vou ver esse corante, mas como ele é muito parecido com o DNA na sua carga elétrica, eu sei que o DNA está por ali, tá? Então, ele vai junto para me mostrar onde que está indo o DNA. Eu posso usar dois corantes diferentes que vão ficar um pouco mais para frente do DNA, um pouco mais para trás do DNA. Isso aqui é tudo questões de química das cargas elétricas das moléculas, né? Então eu consigo saber, com isso, com esse loading, eu consigo saber mais ou menos onde o meu DNA está e desligar o equipamento antes dele cair. Tá? Agora, o problema principal é eu continuo não vendo o DNA. Tá? Então eu tenho que adicionar no meu gel o que vai me fazer enxergar o DNA propriamente dito. E isso, historicamente, é o brometo de etídio. O brometo de etídio, ele é uma molécula que intercala entre as bases nitrogenadas da cadeia dupla do DNA, certo? Então, ele intercala entre as bases nitrogenadas
E quando ele intercala, ele absorve ultravioleta e emite um padrão, uma coloração. Tá? Então, aí sim, eu vou conseguir ver o DNA. Só que eu só consigo ver o DNA quando eu aplico ultravioleta. Se eu não aplicar ultravioleta, eu não vou enxergar o DNA. E aí, para isso, eu tenho um outro equipamento que chama transiluminador. Tá? Então, eu coloco o meu gel sobre esse transiluminador, ele vai jogar o ultravioleta no gel, eu vou enxergar o gel dessa forma aqui. Tá? Aqui, por exemplo, para mostrar para vocês alguns tipos de padrões que a gente pode ver. Eu posso, por exemplo, esses dois primeiros pode ser extração de DNA e eu estou ali observando o DNA extraído. O terceiro é aquilo que eu falei que faz um rastro e aqui o DNA está degradado. Tá? O quarto, extração de DNA também. Olha, ele está lá pertinho do poço de início, certo? E assim vai. Aí tem alguns outros, olha, que tem múltiplas bandas, estão vendo? Chegaremos no ponto de a gente entender isso aqui, mas isso aqui são fragmentos de DNA diferentes, de tamanhos diferentes. Eu vou usar essa metodologia para várias coisas depois, tá? Aqui embaixo, eu fotografo isso vai ficar em preto e branco, que é mais fácil para eu visualizar. Eu não posso ficar olhando para isso aqui o tempo inteiro, por dois motivos. Um que vai derreter o meu gel, e outro que ultravioleta não faz muito bem para as vistas, né? Então eu não posso ficar olhando para isso aqui. Eu fotografo e depois analiso a fotografia. Aqui, à esquerda, a gente tem um daqueles que eu falei, que é aquele padrão de peso molecular. Né? Quanto mais perto do poço de saída, mais pesado, tá? Quanto mais distante, mais leve. E aí aqui, nas colunas aqui, 2, 3, 4 e 5, é um DNA que eu estou comparando para saber qual o tamanho dele. Então eu comparo aqui, ó, e eu sei qual é o tamanho desse fragmento de DNA que eu tenho aqui. Tá? Por quê? Porque todas as moléculas estão migrando ali ao mesmo tempo, certo? E então, moléculas de tamanhos iguais, elas vão migrar da mesma forma. E aí, quando eu observo, eu consigo comparar com um padrão conhecido e falar, olha, esse aqui tem aí uns 800 pares de base. Tá? Esse fragmento aqui. Não é o DNA inteiro, tá? É um pedacinho, tá? Veio de onde? Pode vir de uma reação em cadeia da polimerase, que é o que a gente já vai ver. Tá? Bom, vocês lembram que eu já falei para vocês várias vezes que um DNA unifilamentar, um ácido nucleico unifilamentar, ele pode se parear com outro ácido nucleico unifilamentar, não importa se ele é DNA-DNA, DNA com RNA, se era o próprio dele ou não, né, parzinho dele ou não. Então, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso desnaturar o DNA e renaturar o DNA com amostras de DNA unifilamentar que eu conheço, tá? E marcar essas amostras com um átomo radioativo ou então um fluoróforo, né? Uma molécula que vai emitir uma fluorescência, tá? E para que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso para identificar essas sequências nas moléculas de DNA. Tá? Descobrir se essa sequência está ali ou não. E vai ser importante lembrar desse procedimento mais para frente, quando a gente vê outras técnicas. Tá? Essa sequência, essa amostra de DNA conhecida, a gente vai chamar de sonda. Tá? Que é o que vai me marcar onde está essa sequência conhecida. Eu posso fazer isso tanto no DNA extraído lá por biomolécula, né, por biologia molecular, como eu falei para vocês, mas eu também posso fazer em uma lâmina e identificar nos cromossomos, tá? Então, eu tenho aqui uma sonda, certo? Que é o que eu quero identificar. Eu marco ela com um corante fluorescente, tá? Desnaturo a sonda, faço a preparação da lâmina, desnaturo o DNA que está na lâmina, tá? Coloco os dois em condições adequadas, eles vão fazer a hibridização, eles vão renaturar
fazendo o pareamento, se ele encontrar essa região, e aí depois eu consigo observar no microscópio essas regiões marcadas, tá? Aqui, por exemplo, olha, eu coro os cromossomos com um corante vermelho, por exemplo, e a sonda está com um corante verde que fica meio amarelado aqui quando a gente observa no microscópio. E aí eu consigo dizer, olha, aqui nessa região tem aquele meu ponto de interesse, aquele meu gene de interesse, aquela minha sequência de interesse, tá? Nesse caso aqui é um DNA repetitivo, certo? A gente pode, inclusive, em humanos se faz, colorir cada cromossomo de uma cor. Você coloca sonda específica para o cromossomo 1 com um tipo de corante, com o cromossomo 2 com outro, e assim por diante, tá? Que eles vão ter comprimentos de onda distintos, e eu consigo analisar isso com software de computador e identificar todos os cromossomos, cada cromossomo pintado de uma cor. Tá? É bonito, mas para que serve? Né? Bom, serve, por exemplo, para eu identificar que tem um pedacinho do cromossomo 1 num cromossomo 20, por exemplo, digamos. Tá? Por quê? Porque eu vou ver amarelinho lá onde deveria ser azulzinho. Um pedacinho amarelinho ali. Um pedacinho amarelinho ali significa a sequência do cromossomo 1 que está lá. Fala, Gustavo. Ô, Rubens, quando a gente lê aqueles artigos sobre genômica, genética, que tem a foto dos cromossomos todos bonitinhos, emparelhadozinhos em ordem, assim, de tamanho e tal, como que é feito aquilo? É colocado manualmente pelo pesquisador ou eles ficam daquele jeito na placa metafásica mesmo? Não fica daquele jeito na placa. Na metáfase fica do jeito que está aqui à esquerda, ó. Tá? É desse jeito que fica. É desse jeito aqui que fica. Certo? Aí como é que faz? Para colocar um do ladinho do outro igual tá aqui. Hoje em dia, principalmente para humanos, tem software que faz. Tá? Mas se não é humano, a gente tem que fazer isso manualmente. Antigamente tirava uma foto, ampliava, recortava, colava, tá? Hoje em dia você faz isso com Photoshop, por exemplo, tá? Você vai lá, faz o recorte no Photoshop, pega cada um deles, ajeita no tamanho, coloca no lugar e faz manualmente tudo, tá? É assim que faz. Tem software, estão desenvolvendo softwares específicos, mas como cada espécie é diferente uma da outra, é bem difícil você desenvolver um software que sirva para tudo. Então, para humano tem, né? O humano é bem estabelecido, para humanos, você não faz isso manualmente mais faz muito tempo. Então, você pega e joga naqueles softwares e ele monta. Tá? É assim. Mas para outras espécies, você tem que fazer isso manualmente. Pelo menos não tem mais que ficar cortando e colando. Beleza. Antigamente a gente cortava e colava. Tá? Aqui, ó, uma pintura cromossômica mostrando cada parte de um cromossomo humano sendo com uma sonda diferente, tá? Para ver que dá para você estudar a estrutura cromossômica aqui e identificar alterações no DNA, tá? Com esse tipo de técnica, certo? Obviamente, isso aqui bem estabelecido para humanos, né? Uma outra forma é você fazer essa hibridização com as moléculas de DNA que foram extraídas da forma que eu já falei para vocês. E aí, para fazer isso, você vai utilizar, primeiro de tudo, um método chamado de Southern blot. Por quê? Porque no gel de agarose não tem como fazer isso. Tá? O gel de agarose, ele desmancha. Você pega ele desmancha. Você tem que tirar da cuba, colocar no transiluminador com bastante cuidado, porque ele é muito sensível. Então, não dá para manipular. Então, para manipular, tem que passar esse DNA aí para uma membrana. Tá? Pode ser de nitrocelulose, por exemplo. Tá? O outro tipo de membrana que
permite manipulação. E faz-se isso colocando o gel em contato com essa membrana e colocando um monte de papel em cima. E esse papel em cima vai puxar por capilaridade o DNA que está no gel de agarose. Tá? E quando ele puxa do gel de agarose, ele fica preso nessa membrana, que ela é específica para grudar DNA. Então, todo esse papel em cima vai ajudar a puxar, e igual como quando vocês colocam, derrama alguma coisa na mesa, né? Aí você coloca uma folha de papel toalha, coloca outra, a água vai subindo, não vai? O princípio aqui é o mesmo. Você coloca o tampão ali, o tampão vai subindo, e conforme o tampão vai subindo para passar através dessas folhas de papel, ele vai levando o DNA junto. E aí, quando o DNA chega nessa membrana, óbvio, ele não vai passar pela membrana, ele vai ficar grudado na membrana. Tá? Aí, nessa membrana, eu consigo fazer hibridização também e localizar sequências específicas do DNA nessa membrana. Tá? Também por hibridização. Então, lembra, a hibridização é sempre quando eu quero encontrar uma região que eu conheço, vou utilizar uma sonda para ligar no meu DNA que eu não tenho ideia para eu poder estudar. Tá? Então, eu tenho a minha sonda, que é aquilo que eu conheço. Essa técnica ela foi desenvolvida por um pesquisador chamado Sauntern, por isso que ela chama Sauntern Blot. Tá? Aí depois foi desenvolvida uma técnica parecida para fazer migração de RNA do gel para uma membrana. E aí eles chamaram de Northern Blot, tá? Porque Southern é do sul. Aí, então, RNA vai ser Northern Blot, que é do norte, tá? Aí eles fizeram a mesma metodologia para fazer isso com proteína, para tirar a proteína da membrana, tá? do gel de cromatografia. Aí eles falaram, o de eletroforese. Aí eles chamaram de Western Blot, tá? Mas o Southern era por causa do nome do cara. Os outros veio porque, né, você tem aí um trocadilho perfeito, por que não usar, né? O cientista gosta de fazer brincadeira também, né? Mas, enfim. Bom, então agora que eu tenho o DNA extraído, consigo observar o DNA e tal, eu posso fazer algumas manipulações, tá? Então eu posso, por exemplo, cortar o DNA, tá? Eu posso, por exemplo, cortar o DNA. Tá? E para cortar o DNA, ou ácidos nucleicos, a gente usa enzimas chamadas de nucleases. Tá? Elas são enzimas que fazem hidrólise de ácido nucleico. Normalmente elas são específicas, são nucleases específicas para DNA ou para RNA. Desoxirribonucleases, ribonucleases, que a gente normalmente chama em laboratório de DNase ou RNase. Tá? Essas DNases ou RNases, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser exonucleases, que atua só na ponta da molécula, removendo um nucleotídeo por vez. Tá? Lembra que eu já falei sobre isso com vocês lá na aula passada, exonuclease, né, que remove um nucleotídeo. Elas podem ser exonuclease 5' 3', ou então 3' 5'. E tem também as endonucleases, que vão atuar dentro do filamento, quebrando as ligações fosfodiéster dentro do filamento. Tá? Algumas dessas endonucleases são altamente específicas. Elas conseguem identificar sequências de DNA e cortar exatamente no mesmo lugar sempre. Elas foram identificadas em bactérias e são chamadas de enzimas de restrição, ou endonucleases de restrição. Tá? Essas endonucleases de restrição, elas deram o prêmio Nobel para o grupo de cientistas, porque isso
a descoberta delas permitiu um primeiro grande avanço na biologia molecular. Até então era complicado você manipular, você não sabia o que você estava mexendo, você não tinha sequenciamento de DNA direito, né? Tudo muito complicado. Mas esse grupo de cientistas ele conseguiu utilizar essas enzimas de restrição, não só descobri-las, né? Que elas são encontradas na natureza em bactérias, mas também utilizá-las na manipulação de genomas, tá? Permitindo fazer cortes específicos em locais conhecidos do genoma. Então, eu sei que uma determinada enzima de restrição, ela corta aqui, por exemplo, quando ela encontra AGCT, ela corta sempre entre o G e o C, tá? Então, eu sei que onde ela cortou, eu vou ter AG de um lado, CT do outro, tá? Esse local reconhecido pelas endonucleases de restrição são chamados de sítios de restrição. Em geral, são sequências que a gente chama de palíndromos, tá? Palíndromo, vocês sabem, é quando a gente lê da esquerda para a direita tem uma palavra, da direita para a esquerda é a mesma palavra. Por exemplo, ovo é um palíndromo, arara é um palíndromo, socorram-me, subir no ônibus em Marrocos é um palíndromo, tá? Que você lê, se você ler de trás para frente, você vai ler a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, se você ler de 5 linhas para 3 linhas aqui, AGCT. Na outra fita, você pega 5 linhas, 3 linhas, AGCT. A outra, GGCC. Para o outro lado, GGCC. Aqui, GGATCC. GGATCC. AAGCTT. AAGCTT. E assim por diante, tá? Então, essas sequências palindrômicas, elas são sítios são conhecidos como sítios de restrição, que é onde a enzima reconhece. E a enzima sempre vai reconhecer e vai cortar no mesmo lugar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a ALU1. Os nomes das enzimas de restrição, eles são dados de acordo com o organismo em que elas foram isoladas, tá? Halo eu não lembro, mas RAI é do Haemophilus influenzae, tá? Eco é da Escherichia coli, certo? Quando você... E aqui, 1 significa a primeira enzima encontrada nesse organismo. 3 significa a terceira enzima encontrada nesse organismo, e assim por diante, tá? Cada enzima, então, vai ter o seu sítio de restrição. E você tem hoje já reconhecidos centenas de enzimas de restrição. Tá? E hoje você consegue comprar isso para utilizar em laboratório. Tá? Você compra, eu quero comprar a enzima RAI3. Por que eu quero a enzima RAI3? Porque ela corta aqui, eu quero que ela corte nessa região aqui, tá? Entre GG e CC. E aí, então, você tem enzimas que cortam reto, ou seja, por exemplo, a ALU1 corta entre o G e o C na fita 5 linha, 3 linha, e entre o C e o G na fita 3 linha, 5 linha. Isso aqui faz com que as duas pontas tenham o mesmo número de bases. Estão enxergando isso? Diferente, por exemplo, da RIND3, que está ali, e da ECO-R1. Ó, a RIND3, ela corta entre os dois As, na fita 5 linha, 3 linha, e entre os dois As na outra fita também. Se ela corta aqui e corta aqui, o que acontece com essa extremidade que foi cortada? Ela vai ter um pedaço aqui que é o quê? Fita simples. Tá? Porque isso aqui vai se separar, gente. Cortou ali, separa. Certo? E aí, essa RIND3 aqui, por exemplo, vai separar aqui e todo esse pedaço AGCT é fita simples. Tá? Então, a gente fala que as enzimas ALU1 e RAI3 produzem extremidades abruptas, blunt ends. Tá?
a BAN-H1, a RING3, a ECO-R1 produzem extremidades complementares, grudentas, né? O termo em inglês é grudenta, tá? Por quê? Porque isso aqui pode parear depois, certo? São extremidades soltas que podem ser pareadas, de fita simples que podem ser pareadas, tá? Então, isso essa possibilidade de você cortar no local conhecido, e principalmente dessas enzimas que fazem sticky ends, elas permitirem o pareamento, isso aí fez uma revolução na biologia molecular, tá? Permitiu muita coisa na biologia molecular. Então, aqui, ó, vendo o mecanismo de ação, a enzima de restrição reconhece as pontas, corta e forma extremidades livres, no caso dessa aqui, tá? Stick ends, as extremidades livres. Tá? Isso permite que a gente pegue a nossa molécula de DNA e corte com enzimas de restrição, tá? Que eu conheço, e forme fragmentos de tamanhos diferentes. E aí eu posso correr isso aí lá no gel e verificar fragmentos de tamanhos diferentes. E isso pode ser utilizado para várias coisas que eu vou falar para vocês numa aula mais adiante. Tá? Aqui também pode envolver hibridação em membrana, tá? E eu posso usar isso, por exemplo, para comparar espécies diferentes, comparar populações diferentes, comparar indivíduos diferentes dentro de uma mesma população, tá? E analisar a variabilidade genética dessas amostras, tá? Então, é para vocês verem que o quanto isso aí abriu de possibilidades para a biologia molecular. Tá? Bom, isso aqui é um exercíciozinho, depois vocês pegam os slides lá para fazer, tá? Aqui, ó, normalmente a gente representa uma sequência de nucleotídeos só por uma fita, do sentido 5' para 3'. Por quê? Porque não tem sentido eu colocar outra, né? Porque você sabe qual é a outra. Se eu pedir para vocês, me deem a fita complementar dessa aqui, vocês vão conseguir fazer, porque é muito simples, né? A pareia com T, G pareia com C e assim por diante. Então, como você já sabe qual é a outra fita, dá para usar só uma delas, tá? Dá para usar só uma delas. E você sabe que isso aqui não é RNA, por quê? Porque você está vendo timina aqui, né? Então, você sabe, isso aqui é uma das fitas do DNA. Então, é assim que a gente representa a sequência. Quando a gente fala de sequenciamento, quando a gente fala sequência de nucleotídeos, é isso aqui que a gente está falando. Tá? Qual nucleotídeo vem depois de qual? E, por convenção, 5' para a esquerda, 3' para a direita. Se é muito grande, ela vai terminar lá, continua aqui na próxima linha. Termina lá, continua aqui na próxima linha, do jeito que a gente escreve, né? Porque, afinal de contas, a ciência é ocidental hoje em dia, né? Então, é do jeito ocidental de escrever, né? E com essa sequência aqui, vocês podem usar a enzima de restrição ECO-R1, que tem o sítio de restrição GAA-TTC, tá? Sempre de 5' para 3' também, tá? E corta entre o G e o A, certo? E aí vocês podem verificar aqui, ó, GAA-TTC. Onde é que tem GAA-TTC? Vai correndo aqui, vai correndo. Você é a enzima de restrição, tá? Até você encontrar um sítio de restrição, GAA-TTC. Aqui o sítio de restrição, ó, tá? Corta onde? Entre o G e o A. Cortou? Separa as duas fitas. Essa primeira aqui vai ter quantos nucleotídeos? É só contar aqui, né? 1, 2, 3, babá, até chegar aqui. Tá? E assim vai. Certo? Vocês podem brincar de fazer isso aí. A segunda
a revolução que aconteceu na biologia molecular, tá, foi a descoberta e o desenvolvimento, na verdade, da reação em cadeia da polimerase. Tá? Lá na década de 80, o Kelly Mullis, ele descobriu que ele poderia usar a DNA polimerase sozinha para produzir DNA in vitro, tá? Para reproduzir e amplificar uma região do genoma. Ele tinha interesse. Como assim? Bom, o que ele fez? Ele pegou o... Porque vocês lembram da replicação, né? Replicação envolve você ter enzima para desenrolar o DNA, enzima para desnaturar o DNA, enzima para colocar o primer, enzima para polimerizar, enzima para ligar os fragmentos de Okazaki, certo? Tá, isso aí fazer in vitro, gente, pensa só, meia dúzia de enzima trabalhando, e você colocar isso em laboratório dentro de um frasquinho, você acha que isso aí vai funcionar? Não vai funcionar nunca, tá? Porque é muita coisa para coordenar. Agora, e se eu substituísse todos os papéis das outras enzimas, mantendo só o papel da enzima mais essencial, que eu não tenho como substituir, que é a DNA polimerase? Colocar os nucleotídeos um depois do outro, ligar os nucleotídeos, isso eu não tenho como substituir. Tá? Tá, eu tenho, mas é mais complicado, certo? Então, vamos colocar só a DNA polimerase. E o resto todo? Como é que faz a desnaturação? Como é que faz a síntese do primer? Bom, a gente faz tudo isso com temperatura. Tá? Por quê? Desnaturação? Temperatura. Certo? Aumenta a temperatura, desnatura. Síntese do primer? Bom, eu não preciso necessariamente sintetizar o primer ali de RNA. Lembra da hibridização? Eu posso simplesmente colocar um pedacinho de DNA mesmo que vai hibridizar onde eu quero. Tá? E se eu construo esse pedacinho, eu vou saber qual é a sequência dele, ele vai exatamente onde eu quero. E aí ele vai fornecer a 3' livre para a DNA polimerase trabalhar. Tá? Então essa foi a ideia do Kelly Mullis. Então ele desenvolveu essa técnica fazendo assim, mudando a sua solução em temperaturas diferentes para colocar numa temperatura ótima para desnaturação, depois numa temperatura ótima para fazer o anelamento, né, a hibridização do primer, depois a temperatura ótima para a DNA polimerase trabalhar. Tá? O problema aí é, quando coloca na alta temperatura para desnaturar o DNA, o que acontece com as proteínas? Elas desnaturam, tá? E com isso perdiam a função. Então, o que ele tinha que fazer? A cada rodada dessa, ele tinha que ir lá e colocar a enzima de novo, tá? E aí ele colocava a enzima de novo, colocava em outra temperatura, até que eles descobriram uma enzima DNA polimerase termoestável, aquela que é encontrada em organismos termófilos. Não tem organismo que vive a mais de 100 graus, né? Então, as enzimas dele têm que trabalhar naquela temperatura, certo? Aí eles isolaram os genes que fazem aquelas enzimas do termos aquáticos e clonaram isso, e agora você compra essas enzimas chamadas de TAC DNA polimerase, tá? Porque elas aguentam temperatura, elas são termoestáveis, tá? Então, com essa possibilidade, isso possibilitou você fazer um equipamento que alterasse a temperatura de modo cíclico, e não você ter que pegar o tubinho, tirar de um banho-maria, colocar em outro, tirar de um, colocar no outro. Você coloca só num equipamento e ele faz isso. Tá? E o que vai acontecer ali dentro? Bom, ali dentro vai acontecer basicamente a desnaturação de todo o DNA, tá?
Segundo passo, isso acontece mais ou menos a 94 graus, 95 graus. Anelamento, um determinado tempo para você ter a hibridização dos primers com a região que você quer, tá? Os primers, normalmente, eles são em duplas, tá? Por quê? Porque quando você faz isso, você não vai amplificar o DNA inteiro, como a replicação faz. Você vai fazer isso só num pedacinho, que é o que você quer estudar, tá? Então, você tem que ter primers que anelam para um lado, primer que anela do outro lado, flanqueando, lembra que eu já falei o que é flanqueando, né? Flanqueando as duas regiões, tá? Então, aqui, ó, depois que eu coloco, vem a extensão, a DNA polimerase, que é a única enzima envolvida, vai polimerizando do 3' em direção ao 5', tá? Sempre adicionando aqui no 3'. Tá? Mesma coisa do outro lado, sempre adicionando aqui no 3', certo? Para isso, a gente usa um equipamento chamado termociclador, que é um equipamento que promove essas alterações de temperatura e faz isso em ciclos, ou seja, várias vezes, tá? Isso vai acontecendo várias vezes, e conforme vai acontecendo várias vezes, você vai cada vez mais amplificando só o que você quer. E isso vai se tornando uma coisa exponencial, tá? Ao final do normal, que é 35 a 40 ciclos, você tem bilhões de moléculas, tá? Mais do que isso, do que você quer, certo? Para eu poder fazer isso, então o que eu coloco lá no tubinho? Eu coloco tampão para enzima sempre vai ter. Você tem uma enzima para trabalhar in vitro, tá? Eu preciso de uma enzima que vai trabalhar in vitro para mim. Vai trabalhar lá no tubinho de ensaio. Tem que ter um tampão para essa enzima, tá? Que tenha todas as condições necessárias para essa enzima atuar, todos os cofatores, certo? Então, tem lá o tampão para enzima, tem os desoxirribonucleotídeos trifosfato, né? Conhecidos como DNTPs, tem que ter os primers, o forward e o reverse, né? Os dois lados, tem que ter ataque polimerase e o DNA-alvo que você quer, tá? E aí a gente programa o termociclador para ele ficar lá um tempo desnaturando, um tempo anelando, um tempo polimerizando. A polimerização normalmente é 72 graus, porque descobriram que a temperatura ótima para ataque DNA polimerase é 72 graus. Né? É a temperatura em que ela trabalha melhor. Ela trabalha em outras temperaturas, mas essa é a temperatura ideal para ela. Tá? A temperatura de anelamento varia de acordo com o primer que você tem. Lembra lá das aulas anteriores que para você ter pareamento depende da temperatura de melting, né? Então, está tudo relacionado com isso. Se tem mais GC, se tem mais AT no seu primer, tá? Então, você pode ter aí diferenças, certo? E a temperatura de desnaturação normalmente é a mesma, 94, 95, tá? E aí tá aqui repetição de 35 vezes. Vamos ver aqui uma outra coisa. Vou ver se eu consigo passar uma animação para vocês. Não, fazer melhor. Vou deixar o link para uma animação da PCR para vocês visualizarem em outro momento, tá? Acho que até já tem lá no PVAnet. Se não tiver, eu vou colocar para vocês entenderem bem na animação como é que a PCR funciona. Para que ela serve, a PCR? Ela serve desde para eu amplificar uma região que eu conheço, que eu quero do genoma, por exemplo, um gene, tá? Eu quero amplificar um gene, quero obter muitas cópias de um gene, certo? Para depois fazer um sequenciamento, tá? Posso utilizar em marcadores moleculares, que eu vou falar mais para frente para vocês, certo? Eu posso utilizar PCR, assim, o PCR é padrão, tanto que deu prêmio Nobel também para pesquisador, enfim, são padrões, assim, revoluções dentro da biologia molecular. Todo laboratório
hoje que trabalha com biologia molecular tem estrutura para fazer eletroforese, para fazer PCR, tá? Não tem jeito, porque isso aí, em algum momento, eles vão utilizar. Bom, existe um tipo específico de PCR chamado de PCR quantitativo. PCR quantitativo, ele faz o quê? Ele, ao mesmo tempo em que ele amplifica, tá? Vocês lembram que eu falei que tem lá umas 35 rodadas? 35 ciclos a 40 ciclos? Então, conforme ele vai, a PCR quantitativa vai fazendo essa reação, ela vai identificando quantas moléculas de DNA foram amplificadas em cada ciclo, tá? Então, você consegue ver em tempo real se você tem uma quantidade pequena ou grande daquela molécula sendo produzida a cada ciclo que você está rodando no termociclador. Complexo, né? Mas como é que funciona? Isso funciona porque de algumas formas diferentes, mas a forma que eu vou explicar para vocês é uma das formas mais padrão, mais utilizadas, tá? Você desnatura o DNA todo, do mesmo jeito que ocorre lá na PCR normal, só que logo depois da desnaturação, você tem um pareamento de uma sonda, tá? Uma sonda que identifica a região que você vai amplificar, certo? E essa sonda é marcada com corante fluorescente. E essa sonda, além de ser marcação com corante fluorescente, ela tem o que é chamado de quencher. Não sei se tem um termo em português para isso, tá? Mas esse quencher faz o quê? Ele impede que a fluorescência aconteça. Então, esse quencher, na verdade, está segurando a fluorescência, tá? Então, por enquanto, não tem nada acontecendo. Essa sonda anela na região que você queria, aí começa o processo de síntese, tá? Quando o seu processo de síntese começa, a DNA polimerase vai remover essa sonda, e quando ela remove essa sonda, ela libera o quencher. E aí, o que acontece? Eu tenho fluorescência, tá? Quando eu tenho fluorescência, esse meu termociclador, que ele é um pouquinho diferente, ele vai lá e fotografa isso, certo? Naquele momento em que você tem a amplificação, ele fotografa. Se você tiver pouca fluorescência, significa que a tua quantidade de regiões que tinha aquela sequência de homologia com a sonda eram pequenas, tá? Então você começa a ver, conforme o tempo passa, conforme os ciclos passam, você começa a ver que você vai tendo cada vez mais, de um modo exponencial, a tua quantidade de material sendo amplificada, tá? Então, a cada ciclo, que a gente chama de CQ ou CT, a cada ciclo você consegue observar o quanto foi amplificado, tá? E aí a máquina lá, o termociclador especial, o software dele, vai te mostrar um padrão ali, tá? Faz um cálculo para te dizer, olha, foi aqui, nesse ponto, que começou a sua amplificação exponencial, e ali é que você tem a tua região sendo expressa mesmo, tá? Sendo expressa, não exatamente, sendo amplificada, certo? Bom, gente, isso aqui é importante porque você consegue, tá, comparar situações diferentes, tá? Você consegue comparar situações diferentes, indivíduos diferentes, e verificar se eles têm cópias, mais ou menos cópias da mesma coisa, tá? E também serve, por exemplo, para você fazer o tal do RT-PCR, tá? Que é o exame feito para detectar COVID, por exemplo. Tá? Não só, né, detectar o coronavírus, mas para detectar vírus de RNA de um modo geral. O RT-qPCR é uma qPCR
mas que antes dela, tá, tem uma fase de retrotranscrição, de transcrição reversa. Tá? Por quê? Porque eu vou estudar RNA. Tá? Vou estudar RNA. Ah, para que serve isso? Ah, se, por exemplo, eu extraio RNA de tecidos diferentes, de condições diferentes, eu pego uma célula tumoral, por exemplo, certo? De tumor, e pego a célula normal. Será que a proteína X está sendo amplificada, está sendo transcrita igualmente nessas duas situações? Tá? Então, eu extraio o RNA de uma, eu extraio o RNA do outro, coloco a mesma quantidade para amplificar por RT que PCR, e aí, como é PCR quantitativa, tá? Se eu tiver uma quantidade maior de moléculas, eu vou identificar aqui no verdinho, ou seja, ela vai começar a me mostrar o crescimento exponencial antes, tá? Com um CT mais baixo. Se a minha quantidade de moléculas ela é menor, ela vai demorar um pouco mais para chegar na fase exponencial, então eu vou ter um CT mais alto. Aqui, por exemplo, eu posso estar lá no ciclo 18, tá? Aqui já estou no ciclo 30, certo? Ciclo 18, muita quantidade, eu já tenho uma quantidade boa de RNA ali, significa a expressão desse gene é alta, tá? Por quê? Porque eu tenho bastante RNA desse gene ali, tá? Entra na fase exponencial no ciclo 30, significa que eu tenho uma quantidade pequena, demorou muito para eu conseguir amplificar de um jeito que eu conseguisse enxergar. Conseguiram pegar essa relação? Tá? Então, a RT-PCR, que o nome completo, né, é RT-QPCR, porque é uma PCR quantitativa, ou seja, que me permite quantificar em tempo real, e é uma RT porque ela vai ter a transcrição reversa primeiro, tá? Muita gente traduz esse RT por tempo real, real time. A gente até chama o equipamento de real time PCR, etc., mas não é o certo. O RT significa transcrição reversa, tá? Porque real time também é o qPCR, né? O qPCR também é real time, também é em tempo real, né? Mas esse RT aqui é transcrição reversa. E transcrição reversa por quê? Porque eu estou trabalhando com RNA. Eu não consigo fazer PCR tendo RNA como molde, tá? Então, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que construir um DNA complementar. Então, eu tenho que construir um DNA a partir do meu RNA, tá? E depois que eu tiver esse DNA complementar, aí sim eu posso fazer minha PCR, certo? Eu posso fazer isso em um passo só ou em dois passos. Eu posso fazer isso em um passo só, eu coloco tudo dentro de um tubinho só, as duas enzimas, a transcriptase reversa e a TAC DNA polimerase. Aí eu programo o equipamento para ele fazer toda a transcrição reversa primeiro, depois ele começa a fazer as etapas para qPCR, ou então eu posso, primeiro faço a transcrição reversa, isolo o DNA e depois eu coloco para fazer a qPCR. O segundo aqui, em dois passos, ele demora muito mais, mas ele me dá muito mais informação, muito mais DNA. O primeiro aqui, ele é mais rápido, só que ele perde um pouquinho a sensibilidade, tá? A detecção do coronavírus é feita por esse one step, esse um passo, RT-PCR de um passo, tá? Porque a gente precisa fazer isso muito rápido. E mesmo assim a gente pega quantidades minúsculas de RNA de vírus, tá? Dúvida até aqui? O resultado, eu não peguei ali, mas ele é mais ou menos assim, tá?
ele é uma sequência desse jeito aqui, assim. Ah, não, por favor, né? Deixa eu pegar uma... Não é possível, né? Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês. Que eu tenho aqui. Página, figura. Uhum. Isso aqui, não gostei porque tá... Vamos lá. Se tiverem dúvidas, vão falando enquanto eu vou achando aqui uma imagem legal aqui para vocês verem. Aqui, pode ser essa. Tá. Beleza. Apresentar. Iniciar a introdução virtual. E vamos apresentar de novo. Tá. Certo. Então aqui, gente, é um resultado que a gente observa, tá? Para fazer o diagnóstico do coronavírus, a gente utiliza, na mesma reação, a gente chama de multiplex, a gente utiliza amplificação de 3 genes do vírus e um controle. Esse controle é uma molécula que a gente coloca lá na extração do RNA para a gente acompanhar todo o processo e ver se todo o processo funcionou direitinho. Tá? E esses 3 genes do vírus, eles são amplificados se você tiver o vírus na amostra. E aqui existe, ó, que cada curva dessa é um paciente, tá? Então, vocês podem ver que tem aqui vários casos. Esse daqui é um dos genes do vírus, certo? É o gene E do vírus. Então, tudo isso aqui que subiu significa que tem o vírus, é tudo caso positivo, tá? E aqui tem alguns que subiram ali, ó, no ciclo 16, não, 15, 12, 13, por aí, ou seja, está cheio de vírus, né? A gente fala que está espalhando vírus até pelos ouvidos, né? E tem outros que estão lá no ciclo 30 e poucos, certo? Que tem bem menos vírus na amostra, tá? Então a gente consegue perceber isso. Mas de qualquer forma, para fins de diagnóstico, amplificou antes de 40 é positivo, tá? Esse daqui que amplificou depois de 40 é negativo. Isso aqui pode não ser amplificação de gene mesmo, pode ser... Lembra que eu falei que ele emite fluorescência quando o quencher solta? Então, às vezes, isso aí lá no final do ciclo, depois de passar por tanto coisa inóspita ali no tubinho, o quencher se solta, e aí a gente tem essas coisas inespecíficas. Por isso que tem uma nota de corte no 40, tá? Com essa metodologia, um gene amplificou antes dos 40 ciclos, significa que é positivo, tá? É isso aí. Bom, finalizando aqui as questões de estudo do DNA, nós temos o sequenciamento, né? Como é que se faz sequenciamento? O sequenciamento ele é baseado na PCR também, tá? O sequenciamento clássico, ele é baseado na PCR também. E ele tem como, assim, ideia fazer fragmentos de tamanhos diferentes da tua amostra, fragmentos que difiram em um nucleotídeo só, tá? Bom, quando faz a polimerização, né, vocês lembram que tem nucleotídeos
de vários tipos, certo? Aqui à esquerda, a gente tem os ribonucleotídeos, ou ribonucleosídeos trifosfato, sempre tem que ser trifosfato para fazer a polimerização, né? Então, a gente chama aqui de NTPs, tá? A gente tem os desoxirribonucleosídeos trifosfato, que não tem o oxigênio aqui na 2' então são os DNTPs, ele tem a hidroxila 3' para fazer, para onde vai ligar o próximo nucleotídeo, não é isso? Lembra lá da replicação? É? PCR, mesma coisa, tem que ter extremidade 3' para ele parear e para ele ligar. E existe o que a gente chama de didesoxirribonucleotídeos. Os didesoxi não têm a hidroxila no 3'. Tá? Esse nucleotídeo aqui, ele pode ser adicionado, porque ele tem o 5' com fosfato, então ele pode ser adicionado na minha cadeia pela DNA polimerase. Só que depois disso, o que acontece? Ele consegue continuar a polimerização? Ele não consegue. Por quê? Porque não tem uma hidroxila aqui. Tá? Essa é, inclusive, por exemplo, é a base dos primeiros medicamentos contra a AIDS. Tá? O AZT. O AZT ele é um didesoxirribonucleotídeo. Ele tem modificações, né? Não é nenhuma base conhecida dessas 4 nossas, mas ele tem o trifosfato, tem a pentose, e na pentose ele tem hidrogênio no lugar da hidroxila. Qual que é a ideia por trás disso? Como você tem que frear o vírus, a multiplicação do vírus, então você coloca isso aí lá, e o vírus, ao invés de pegar um desoxirribonucleotídeo normal, ele pega isso. E quando ele coloca isso na molécula dele que ele está construindo, ele não coloca mais. Então a replicação dele para ali. Essa é a ideia por trás do AZT e de alguns outros medicamentos anti-AIDS. Tá? Obviamente, você não tem como colocar isso só para o vírus e falar, vírus, a sua comida é essa, mas a do organismo é outra, né? Então, isso é bem drástico para o próprio paciente, né? Ele não consegue fazer replicação do DNA dele de jeito nenhum. Né? Mas, enfim, esse foi dos primeiros medicamentos contra a AIDS que ajudou muita gente a ter uma vida um pouco mais longa, né? Mas, enfim, a ideia por trás, então, é essa, esse nucleotídeo se encaixa no lugar de um nucleotídeo normal e para o processo de síntese, de polimerização, tá? Agora, pensa o seguinte, certo? A ideia do pessoal que fez isso, né, o Sanger e os colaboradores dele, obviamente, também ganharam um prêmio Nobel por desenvolver esse negócio, os caras pensam, assim, os caras têm que ganhar prêmio mesmo. A ideia é assim, um gel de agarose, por exemplo, ou de outro tipo de gel, ele separa o DNA em fragmentos, ok? E se eu fizer um gel bem denso, eu consigo separar fragmentos de um nucleotídeo, tá? De diferença, certo? Se eu colocar 4 tubinhos diferentes, colocando um didesoxi com guanina em um deles, um didesoxi com adenosina no outro, um didesoxi com timina no outro, um didesoxi com citosina no outro. O que isso vai fazer? Vai fazer que toda vez que essa reação aqui pare, qual foi o último nucleotídeo adicionado? Chuta. Quando essa reação aqui parar, porque é um didesoxi, tá? Ou seja, não tenha 3' para adicionar o próximo. A replicação ali parou, a polimerização ali parou. Qual foi a última base nitrogenada adicionada? Guanina. Certo? Então, toda vez que parar, significa que tem guanina ali.
naquela posição. Nesse aqui, toda vez que parar, tem o quê? Adenina. Nesse aqui, toda vez que parar, tem timina. E nesse, toda vez que parar, é uma citosina. Tá? Eu não posso colocar 100% de DDG aqui, por exemplo, porque senão todos eles vão ter o mesmo tamanho. Encontro primeiro, parou. Só que se eu colocar aí uma proporção, vamos supor, 1% de DDG, tem uma chance de parar no primeiro, em algumas moléculas, certo? Porque encontrou o DDG, só que também não tem chance de encontrar um desoxiguanina do mesmo jeito? Tem. Aí ela continua. Próxima lugar de por guanina. Não tem chance de encontrar o DDG? Tem. Se encontrar o DDG, o que acontece? Para. Se encontrar o DG, continua. E assim por diante. Se você tem uma quantidade boa de moléculas, você tem uma possibilidade grande de fazer com que todas as suas posições de guanina tenham um DDG. Tá? E aí, quando eu coloco isso num gel, tá? Eu vou ter fragmentos de tamanhos diferentes. O meu menor fragmento significa que a primeira base que foi adicionada ali já era um DDG e não continuou. Por isso ficou um fragmento muito pequeno. Então, ela migrou mais. Estão entendendo? Então, eu sei que o meu primeiro nucleotídeo é o quê? Na extremidade 5', porque daí entra o primeiro, é o A. Depois, qual é o próximo nucleotídeo? Vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo. Eu não consigo ver a cara de desespero de vocês, né, como eu já falei. Qual que é o próximo nucleotídeo depois do A? O segundo menor. Timina. Qual que é o terceiro? G. Qual que é o próximo? C. Depois C. Depois T. Depois G. Depois C. Depois A. E assim por diante. Olha, e aí eu tenho aqui a sequência dos nucleotídeos. Tá? Gente, isso era feito dessa forma. Então, vamos supor que você tenha que fazer um sequenciamento de 1000 pares de base, de uma região com 1000 pares de base. Pensa o tamanho desse gel, tá? Para ter as 1000 pares de base ali, em 4 sequências, tá? Em 4 fileiras. E depois você ficar lendo de um por um, de trás para frente, de baixo para cima, aqui, até chegar no último nucleotídeo. Tá? Sanger fez assim, certo? Lá nos anos 80. Logo depois da descoberta da PCR, no final dos anos 80 para 90, Sanger fez isso. E foi assim o sequenciamento de DNA durante muito tempo. Até vir o projeto Genoma Humano. Tá? Mas antes disso, aqui, ó, uma outra ilustração para mostrar para vocês, certo? Vamos supor aqui que na minha sequência tenha 2 T's. Se eu tenho 2 timinas na minha sequência, eu vou fazer 2 fragmentos. Um fragmento que está lá com um par de base só, lá no finalzinho, e um fragmento maior aqui que está com o 9º par de base. Nessa minha sequência, eu tenho 3 citosinas. Uma aqui é a 4, outra é a 5, a outra é a 10. A 10 está aqui, a 5 está aqui, a 4 está aqui. Tem 2 guaninas, uma na posição 2, outra na posição 7. A 7 está aqui, a 2 está aqui. 3 adeninas, uma na posição 8, uma na posição 6, uma na posição 3. Então, a minha sequência aqui, de 5 linhas para 3 linhas, vai ser T, G, A, C, C, A, G, A, T, C. Ok? Bom, aí o pessoal quis, nossa, agora que a gente consegue fazer sequenciamento, olha que maravilha, vamos sequenciar o genoma humano inteiro. Tá? Eles fizeram sequência de bactérias assim, certo?
Aí você fala, não, beleza, só que para sequenciar o genoma humano, sequenciar um genoma maior, a gente precisa de uma forma diferente, tá? Aí alguns pensaram, e se a gente pegasse e em cada nucleotídeo aqui, ao invés de fazer tudo separado, colocasse tudo num só e colocasse cada nucleotídeo ligado a um corante fluorescente diferente. Um que me dê a cor verde, o outro azul, o outro vermelho, o outro amarelo. É uma boa ideia. E aí a gente coloca isso para correr numa eletroforese, num caninho muito fininho, fazendo com que passe cada fragmentozinho ali, um de cada vez. Tá? E aí veio, então, o sequenciamento por capilaridade, tá? Com um sequenciador automatizado, que vai adicionando aqueles nucleotídeos, um a um, você faz tudo isso numa reação só, tá? E conforme você vai fazendo a eletroforese em um capilar muito fino, quando chega lá no finalzinho, tem um laser que joga luz no fragmento e vê qual nucleotídeo está ali. Tá? Porque ele vai jogar o laser e vai ter uma resposta num comprimento de onda que vai ser traduzido em um pico. Tá? Um pico desse tipo aqui. Aí você sabe, opa, é desse comprimento de onda, esse comprimento de onda é guanina. Aí o próximo que está passando, joga o laser. Ah, tem outro comprimento de onda, esse comprimento de onda é adenina. O comprimento de onda aqui não é o tamanho desse pico, viu, gente? Tá? É da fluorescência lá. Você pode ver aqui um G que está lá em cima, isso não quer dizer nada. Tá? Então, cada comprimento de onda aqui significa uma cor diferente, e cada cor diferente, um nucleotídeo diferente. E aí, então, assim eu tenho o sequenciamento. Tá? Assim eu consigo saber qual é a sequência de 5 linhas para 3 linhas. Certo? Essa é a chamada sequência de primeira geração, sequenciamento de primeira geração, sequenciamento de Sanger. Tá? O sequenciamento do genoma humano foi feito assim basicamente inteiro. Só que depois vieram outros métodos, tem o sequenciamento de segunda geração, de terceira geração e até de quarta geração já tem. Tá? Isso aqui era só conseguia fazer sequências pequenas, hoje em dia a gente consegue fazer leituras de sequência de milhares de bases de uma vez só. Tá? Com nanopore, por exemplo, o método Illumina, método PacBio, enfim, vocês dando uma pesquisada aí por sequenciamento de nova geração, tem coisas agora que são loucuras mesmo. Tá? Então a gente consegue fazer o estudo do sequenciamento do DNA de um jeito muito rápido. Tá? Para ter uma ideia, deixa eu tirar aqui, certo? Para mostrar uma coisinha para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é um sequenciador, hoje em dia, certo? Isso aqui, tá? Isso é um sequenciador. Eu coloco aqui dentro uma flow cell com a minha amostra, tá? Não é bem assim, tem 1 milhão de processos para chegar até esse, mas tudo bem, né? Coloco aqui, ligo aqui um cabo USB no meu computador e faço o sequenciamento aqui no meu computador, tá? Isso é um sequenciador hoje, certo? E tem menores, né? Tem menores. Tem uns já que você liga no celular. Claro que tem limitação, tem tempo, né? O processamento desse é pequeno, não faz uma quantidade muito grande de sequências, de dados. Esses que você liga no celular, obviamente também fazem menos ainda, né? Mas sequencia. Você pode ir em campo e sequenciar. Né? Então, aqui, quer ver?
Essa daqui é o que é chamado de flow cell. A gente aplica a amostra aqui, ela numa ponta, e ela vai fazendo a corrida, e aí quando chega aqui tem uma membrana que tem poros, e, enfim, né, sequencia, tá? Aqui é um negocinho fantástico. Tá? Dúvidas? Nada? Vai na gravação agora, tá?